Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vim passar alguns informativos, fazer o resumo do dia para vocês. Hoje a nossa live das 21h30 será lá no canal alternativo, na Seita Vascaína. Hoje a gente já postou uma live aqui no nosso canal. Quem não assistiu, assista, porque o Levenciano fez um pronunciamento de 40 minutos. Amigos, se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Lembrando que o link do canal alternativo eu vou deixar na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. Perfeito? Não deixem de acompanhar a nossa live daqui a pouco. Bom, hoje o Vasco da Gama apresentou o Zé Ricardo, o Carlos Brasil. Ficou muito claro que o Vasco da Gama em 2022 vai novamente adotar uma política de austeridade. Já ficou comprovado em 2021 que não se faz futebol desse jeito. Futebol é investimento e para ganhar algo o Vasco da Gama precisa investir. Com a filosofia de trabalho do Jorge Salgado, inclusive hoje o organograma do departamento de futebol foi apresentado, muitas planilhas e poucas informações, pouco futebol. Torcedor do Vasco quer ver reforço e a gente vê aí uma diretoria totalmente perdida. E com relação ao Zé Ricardo, na minha humilde concepção, uma aposta da diretoria vascaína, assim como o Carlos Brasil, que não tem aí experiência com relação ao departamento de futebol. Tanto o Zé Ricardo quanto o Brasil disseram que serão aí o maior desafio das suas respectivas vidas. O Vasco da Gama hoje também apresentou o húngaro, vai ser o coordenador aí do futebol, também vindo aí das categorias de base, não tem experiência com futebol profissional. O Jorge Salgado deixou aí entre linhas que o Vasco inclusive pode contratar sim um executivo se as coisas não forem bem no decorrer do ano, e eu particularmente fico muito preocupado. Jorge Salgado também falou sobre a situação aí envolvendo a SAF. Ele disse aí que o Vasco teria fundos de investimentos prontos, investidores aí para poder fazer o aporte em caso de aprovação da SAF. A gente vê aí uma arrogância tamanha dessa diretoria que quer empurrar isso a goela abaixo dos torcedores vascaínos, sem que haja aí um debate, sem que ocorra aí uma condição aí mais ampla de discussão. Então toda essa situação, segundo Jorge Salgado aí, deverá ficar pronta entre março e abril. Até lá, essa situação vai passar pelo Conselho Deliberativo, assim como vai passar aí pelo quadro social do Vasco da Gama. Os sócios vão votar através aí de uma AGE. Bom, com relação à situação de reforços, a proposta do Diego Souza, embora hoje na coletiva o Jorge Salgado e o Brasil fizeram aí doce, mas a proposta está na mesa. O Diego Souza também tem uma proposta aí do Sport Clube do Recife. Vamos ver como que vai ficar as coisas aí.
o Vasco fez uma proposta de metas aí para o Diego Souza, onde ele terá um bônus com relação ao salário dele, caso ele suba com o Vasco da Gama, meta aí por gols. E é o seguinte, vamos aguardar. Tudo indica que o Diego Souza vai realmente jogar no Vasco da Gama. Sobre a situação aí do meia Vitinho lá do Corinthians, o Corinthians encaminhou o empréstimo desse jogador, vai ceder ao Vasco da Gama. Então o Vitinho, mais uma aposta aí, chegando ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E esse elenco do Vasco vai ser repleto aí de apostas. Por enquanto, os jogadores aí que foram oficializados como reforços do Vasco da Gama causa aí alguma estranheza, na minha modesta opinião. Além do meia Vitinho, né, Felipe Viseu, ex-Urubu, ex-Flamengo, está sendo monitorado. O Zé Ricardo entrou em contato com o Viseu e fez um convite para ele atuar em 2022 junto a ele, aqui no Vasco da Gama. O Viseu que está aí no Yokohama, lá do Japão. E é o seguinte, né? O nome do jogador foi sondado hoje no Vasco da Gama. Olha só, o Viseu pode ser atacante do Vasco da Gama, aquele Viseu lá do Flamengo, na temporada de 2022. Bom, rapaziada, sobre essa questão aí envolvendo o Levenciano. Levenciano hoje deu fez uma live, 40 minutos aí de live, onde ele deixou algumas coisas aí muito bem claras. Com relação à situação de CVP de futebol, ele trouxe novamente essa situação à tona, disse que está à disposição e desafiou essa diretoria aí. Tem dinheiro em caixa para poder fazer as contratações e as modificações pertinentes aí no departamento de futebol do Vasco da Gama, e ele pediu uma brecha, algo que eu considero muito difícil de acontecer. Esses caras querem eclodir o Vasco da Gama. E sobre a SAF, o Levenciano falou que é totalmente contra essa situação da SAF, porém o Levenciano fez um julgamento aí e disse o seguinte, que esses caras, se eles estão pensando em vender o Vasco da Gama para que eles ganhem comissão e para que eles ganhem aí ações junto à SAF, para que eles sejam donos, o Levin falou que isso não vai acontecer. Inclusive, né, na minha ótica, ele deixou muito claro aí a possibilidade até de comprar o Vasco da Gama ou indicar investidores para que o Vasco da Gama não caia na mão errada. Já dei minha opinião aqui, independentemente de quem seja ou quem vier ser o dono do Vasco da Gama, eu já disse aqui, sou contra a transformação do Vasco da Gama, que hoje é uma sociedade civil, em clube empresa. Sou totalmente contra, esta é a minha opinião. Então, meus amigos, daqui a pouco, live lá no canal Alternativo, às 21h30, deixarei na descrição deste vídeo o link do canal e da live para vocês poderem participar conosco. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!